Olá, estudantes! Dando sequência à discussão da avaliação que nós estamos fazendo, esta videoaula de hoje, ela pretende discutir a questão da avaliação num atrelamento à autoavaliação. Quer dizer, os dois instrumentos ou as duas perspectivas que devem caminhar juntos. Como referenciais teóricos para este texto de hoje, nós estamos usando o livro da Benigna Vilas Boas, que é Portfólio, Avaliação e Trabalho Pedagógico. Na leitura deste livro, vocês vão encontrar a importância da avaliação sempre ligada à autoavaliação da aprendizagem. E aqui, obviamente, ela está falando de portfólio, porque nas outras videoaulas nós já dissemos que o uso do portfólio da aprendizagem, pensando na aprendizagem, vai estar sempre ligado a um componente da autoavaliação, os sujeitos dizendo para si e para o outro o que de fato aprenderam, né? Então aqui ela passa uma experiência, além de trazer os conceitos que nascem em outras universidades do mundo, internacionais, conceitos interessantes de meta-avaliação, conceito de autoavaliação e as experiências de outros professores. Ela retrata essa própria experiência vivida na UNB, no curso de pedagogia, como ela constrói este processo de portfólio, sempre atrelado à participação dos sujeitos e à autoavaliação dos mesmos. Então, um interessante livro. Outro livro, a tese, que eu trago, a minha tese, onde eu falo da avaliação, da relação pedagógica e a avaliação no espelho do portfólio, memórias docente e discentes. Então preste atenção, esta é outra discussão que trato da experiência que fiz na UFMG, mostrando que para fazer o uso do portfólio é preciso uma linha abrangente e ampla da avaliação, é preciso atrelá-lo sempre à perspectiva da autoavaliação, os sujeitos tomando parte desse processo. Então, nos capítulos em que falo da experiência, o capítulo 3, na página, durante a discussão, vocês vão ter conceitos da avaliação e da autoavaliação. O capítulo 4 também, principalmente na conclusão da tese, vocês também terão conceitos definidos e com exemplos de como se faz uma autoavaliação. O outro livro que vocês podem consultar e que eu vou falar aqui no final é do conceito que Philippe Pernoud traz no livro Pedagogia Diferenciada, onde ele trata da questão da autorregulação. Então, seria muito interessante que vocês tivessem também acesso a este livro, Eu vou trazer alguns conceitos e nos slides que vou mandar, mando as referências e principalmente as páginas que seria interessante estar consultando. Então vamos lá. É muito importante pensar assim, o sentido do termo avaliar, O termo avaliar, ele na verdade significa o que no seu contexto amplo? É o exercício do conhecimento, a saída da ignorância, da alienação. Significa buscar o conhecimento chegando à essência do fenômeno. Então, esse seria o contraponto, por exemplo, de pensar a avaliação enquanto medida, enquanto apenas nota, Um conhecimento fechado, em que se fez, é levado em consideração sem a tomada da consideração do sujeito sobre o que pensa sobre esse conhecimento. Então, pensar a avaliação não é nada fácil, não é nada tranquilo. Então, a gente pode pensar a avaliação sem desconfiança, mas também não dá para pensar a avaliação com exageros e otimismos demais, porque na verdade ela é uma seara difícil, é uma seara complicada, porque na verdade nós estamos trabalhando no campo do poder, no campo das vaidades, Então não é fácil, por exemplo, pensar a autoavaliação, porque significa que o professor precisa dividir com o estudante este poder. Diga para mim o que você aprendeu. E aceitar e tentar compreender o processo de metacognição
que o estudante vivenciou, que muitas vezes não é aquilo que o professor pensou. Então, nesse sentido, pensar em um equilíbrio, em uma balança, que de um lado você tem avaliação docente e de outro você tem avaliação discente, e que nesses dois processos geralmente pesa a avaliação do professor e a avaliação discente pesa pouco, né? O importante é buscar o equilíbrio, em que a avaliação docente também passa por uma autoavaliação. O que eu ensinei? O que eu ensinei bem? O que ensinei? Só posso dizer que há ensino se houve aprendizagem. Os alunos aprenderam? Se não aprenderam, eu preciso mudar o meu processo. Da mesma forma, a avaliação discente, ela deve passar por uma autoavaliação no sentido de que o que o professor me ensinou eu aprendi, e eu aprendi de que forma? Como que eu aprendi? E só pode dizer isso o próprio estudante. Por isso nós temos que ter mecanismos e instrumentos de autoavaliação com questões para que os sujeitos nos respondam, os sujeitos respondam para nós como ele aprendeu, né? Então é preciso pensar isso. Então sair daquele movimento de pensar a aprendizagem apenas como um checklist, né? É uma série de atividades que faz, entrega e eu devolvo dando a nota, né? Ele tem que ser pensado como um processo formativo e não somente regulatório, quer dizer, eu vou regular as aprendizagens para saber o que o estudante aprendeu. Ele tem que ser pensado como um processo regulatório, mas também autorregulatório, o que é um desafio hoje na escola. Então vejamos bem, a avaliação, ela vai nos mostrar que a gente precisa pensar as formas de avaliação e como este aluno se desempenha, quais os instrumentos mais adequados, que formas alternativas eu tenho para avaliar, quais são as perspectivas docentes em relação a essa avaliação. Então o que a gente tem muitas vezes é apenas trabalhar o óbvio. E aí eu vou lembrar de uma musiquinha do Rato que diz assim: saia do ócio, não caia no óbvio. Não quero ter um sócio, eu quero ser um antídoto. Eu quero um antídoto para viver melhor. Então pensar um antídoto na avaliação significa sair do óbvio, apenas das provas e testes, sem retornos, sem a participação desses alunos. O que a gente propõe, o que se propõe nessa perspectiva, não é algo fácil. Ela se pauta num modelo democrático que ele é antecipatório, ele é proativo, ele busca critérios éticos, ele defende num contexto de vivência a veracidade dos fatos, a negociação e a vontade de participar das implicações do que é avaliado. Então, um modelo de autoavaliação criado dentro de um contexto para a emancipação dos sujeitos, o que se tem? Democracia e participação, disposição para confrontar ideias, conhecimento da situação em que se encontra tanto o estudante quanto o professor. Nós temos culturas colaborativas de conhecimento e precisamos pensar em ferramentas necessárias para descobrir e desvelar os problemas existentes. Então é dentro desse conjunto de situações que nós processamos a autoavaliação, porque há uma concepção. Então, neste modelo democrático da autorregulação, a responsabilidade social do sujeito na prestação de contas. Eu vou prestar contas às pessoas, né, externamente, ao governo, à sociedade, aos pais, não porque eles querem que eu preste conta, mas porque é necessário prestar conta, né? A autonomia e a capacidade de autogoverno. Eu aprendo a fazer isso porque sei da importância de um processo amplo de avaliação, né? Aspectos qualitativos e quantitativos pertencem a este modelo, né? E os resultados e os processos, os resultados, tudo que acontece importa, não apenas o produto, o processo, tudo que acontece importa. Então eu me importo com tudo que acontece enquanto processo na escola, não é? Então nesse sentido,
novos instrumentos são incorporados à prática pedagógica, e aqui eu não vou falar da prova operatória, mas a prova operatória é um excelente instrumento de participação dos sujeitos na própria aprendizagem. Então vejam a videoaula que eu gravei sobre prova operatória, mostrando, né, que na prova operatória há interação com os conteúdos estudados, ela confere a formação humana e permite a inclusão dos sujeitos, porque eles participam da sua própria avaliação e se comprometem com ela. Então ela é um exemplo disso, né? Então, nesse sentido, pensar a autoavaliação é pensar a função social da avaliação e da aprendizagem, como formação integral, como um objeto que se preocupa com o processo, sendo sujeitos e professores responsáveis por este processo, onde o referencial são as capacidades, a avaliação ajuda a pensar sobre os informes dos resultados e processos do conhecimento, e estes informes são geralmente descritivos e interpretativos. E então eu preciso fazer algumas perguntas, né? O que sabem os alunos em relação ao que eu quero ensinar? Que expectativas tiveram eles sobre o processo de ensinar? O que são capazes de aprender? Quais são seus interesses? Quais são seus estilos de aprendizagem? Então, quando eu faço essa pergunta, eu estou fazendo autoavaliação enquanto docente do meu processo de ensinar. Mas, ao mesmo tempo, quando eu vou para a sala de aula, eu também vou questioná-los sobre essas questões para a tomada de decisões junto com eles sobre o processo de ensino-aprendizagem. Então, se a gente quer falar de uma avaliação numa perspectiva ampla, como eu disse para vocês, retomem experiências pedagógicas que deram certo. Nos textos que vocês estão lendo sobre avaliação como operacionalização da Ângela Dalben, há experiências, algumas experiências colocadas de professores que vivenciaram essas experiências. Como eu disse para vocês, os livros que nós colocamos aqui como referência, da Benigna, Minha Tese, que vai virar um livro, e o livro do Felipe Pernot, não estou colocando muitas discussões para vocês, vão apontar essa prática da avaliação situada numa perspectiva ampla, que caracteriza-se por enfatizar o processo, quer dizer, a compreensão dos aspectos envolvidos na aprendizagem e o desenvolvimento humano, ressignifica o produto, quer dizer, valoriza e qualifica os resultados, né? E é pensada numa forma dinâmica, que é no processo permanente de aprendizagem do aluno, contínua, é em processo, todos os dias eu tomo novas aprendizagens e novas questões são colocadas, e investigativa, porque levanta e mapeia os resultados para a compreensão de como o aluno está aprendendo, para que ele possa refletir e subsidiar também com dados a prática pedagógica do professor que ele está realizando. Então, a avaliação ela deve ser feita, e a autoavaliação, durante todo o desenrolar do processo, mediante a elaboração de trabalhos individuais e em grupo, não é? É muito importante trabalhar em grupo na sala de aula, sair, né, da perspectiva frontal de ensinar, e a ensinar as crianças a debaterem os conhecimentos que são levados a discutir na escola. Isso é buscar a participação, não é? Então, finalizando, nós vamos trabalhar agora com conceitos de autoavaliação colocados no livro de Philippe Pernot, onde ele trabalha o conceito de autorregulação. O que ele fala que é autorregulação? Ele fala que autorregulação é um ajuste que o sujeito aprende a fazer em suas estratégias de aprendizagem. O sujeito aprende. Então, na autorregulação, pretende-se que os alunos sejam cada vez mais autônomos, formando-os em seus próprios processos de pensamento de aprendizagem. Ou seja, o aluno aprende a aprender, né? Essa é uma questão que a gente pensa ser fácil e todo mundo fala, mas não é fácil.
E pode-se dizer que a autorregulação é uma atividade mental que cria sistemas pessoais de aprendizagem. E a relevância da autorregulação na escola, ele descreve dois fatores importantes: da relação entre a observação do que realizam os estudantes quando se envolvem na atividade. O próprio estudante está desenvolvendo a aprendizagem e ele aprende a observar como ele se envolve naquela aprendizagem e vai aprender. Num segundo momento, do aprofundamento do conceito de avaliação num contexto construtivista, né? Então, essas duas questões que ele traz é muito interessante no contexto da autorregulação. Então, ele vai dar algumas situações. Ao observar as pessoas durante a realização das atividades em que estão envolvidas, nota-se que cada pessoa tem o seu jeito de construir, elaborar a sua atividade. Ele retifica, ele ajusta e vai procurando adequar as suas estratégias para ter sucesso em suas ações. Vamos lembrar disso na escola, vamos lembrar dos seus colegas quando fazem uma atividade, cada um procura uma forma pessoal de fazer aquela atividade. Então a autorregulação ela acontece quando o estudante reflete a respeito dos seguintes fatos, como aprende e é capaz de atuar naquilo, em consequência de sua reflexão a partir daquela ação. Então nós estamos fazendo isto no nosso curso, quando vocês estão sendo possibilitados em rever as atividades que fizeram e refazer. Neste movimento, vocês têm uma implicação pessoal de aprender a aprender, que devem também partir do aspecto da autonomia e refletir sobre o que fizeram para tentar aprender de fato aquele conceito. Então nós estamos vivendo isso no nosso curso. Então a autoavaliação, à medida em que se aprofunda na autoavaliação, ele atribui a finalidade de adequar os processos didáticos às necessidades do aluno, a gente tem uma finalidade reguladora, dá-se cada vez mais destaque à necessidade de autorregulação por parte dos alunos, para que eles possam adequar os seus próprios processos de aprendizagem e o poder de aprender. Quer dizer, à medida em que a gente vai adequando essas novas finalidades à perspectiva reguladora da avaliação, o aluno vai sendo chamado a atuar como aprendiz do seu processo de aprender, e com ele o professor passa a distribuir o poder de avaliar, né? O poder de avaliar, que muitas vezes é arbitrário e a gente não tem como às vezes dimensionar, passa a ser diluído na perspectiva de troca com o aluno. Então, essas são as principais questões que a gente pode pensar neste modelo de avaliação que a gente propõe e neste tema colocado nessa videoaula. Espero que tenha colaborado e que vocês possam, além de desenvolver isso na escola como foram professores, né, saibam também fazer um bom projeto de trabalho e trazer essas discussões para que nós aprendamos cada vez mais a desenvolver essa prática. Fica meu abraço e até a nosso próximo encontro.